Muito bem, shalom a todos. Bom, pessoal, essa questão de Paulo sempre foi uma grande discussão entre aqueles que são estudiosos. Sabemos que os ebionitas, eles não aceitavam as cartas paulinas. Quando fazemos uma leitura com mais atenção dentro do chamado Brit Hadasha, Novo Testamento, Ketuvim, Netzarim, nós podemos ver, somente aqueles que são observadores vão ver que é nítida um problema, né? Uma discórdia entre Paulo, o famoso Shaul, o apóstolo Paulo, né? O Shalia, que quer dizer enviado, e os seus talmidins, que são os discípulos de Yeshua. Então, meus irmãos, nós vemos ali no próprio capítulo 2 de Gálatas, né, o que nós chamamos de Lashon Hará, Paulo cometendo ali Lashon Hará contra a vida de Kefa, o principal discípulo de Yeshua, que infelizmente nem o evangelho de Pedro entrou na canonização ali feita depois do ano 325 pela Igreja Católica. Não entrou porque a Igreja Católica priorizou as chamadas cartas paulinas. Então, diante deste assunto, nós vamos conversar um pouquinho aqui no grupo, desmascarando os dogmas, essa grande controvérsia. Afinal de contas, Paulo é ou não é um verdadeiro profeta, né? Um verdadeiro homem? Então nós vamos estar soltando aqui para os irmãos esse assunto bem interessante. Com participação minha, primeiro áudio aí, Efraim Barros, ali de São Paulo, né? Efraim de Israel, e também o nosso Eliarro Pinho, aí contribuindo aí nesta palavra, neste esclarecimento sobre as cartas de Paulo. Vamos lá. Na verdade, Efraim, a doutrina cristocêntrica é de Paulo. Paulo centralizava a doutrina Cristo, né? Paulo foi contra a Brit Milá. Paulo disse que não tinha nada a ver, comer de tudo que se colocasse na mesa quando fosse visitar o infiel. Paulo até mandou ir no açougue comprar de tudo. Bom, aí você diz assim, Paulo, não, foi a Igreja Católica. O problema é que isso não tem como provar. Ninguém tem como provar, né? Aí eu digo assim, não, foi Paulo que escreveu isso aí. Tu tem como provar? Não, não tenho como provar. Então assim, eu vou julgar pelo que está escrito. E o que está escrito está deturpado, né? E como está escrito, está dizendo que foi Paulo, né? Então as provas do crime apontam mais para Paulo. Então Paulo tem muita culpa no cartório. É fácil você dizer que, não, mas não foi Paulo, foi a Igreja Católica que deturpou. Sim, tem essa tese. Inclusive há aí, você sabe, você é um cara estudioso, né? Você não é leigo, não estou falando com uma pessoa leiga, você é um cara que entende. Você sabe que tem aí cartas de Apolônio, possivelmente pode ter entrado nas cartas de Paulo, ou seja, aí na Bíblia, como cartas de Paulo. Ou a Igreja Católica pode ter deturpado os escritos de Paulo, ou o próprio Paulo escreveu. Então temos essas três hipóteses, né? É hipotético. Agora não dá para a gente dizer que foi a Igreja Católica, que foi Apolônio que inseriu cartas como carta de Paulo ali, que foi inserido, né? Que foi o Paulo que escreveu mesmo. Bom, então o melhor que a gente faz é julgar o que está escrito. E do jeito que está escrito, está deturpado, está contra a lei do Criador. E qualquer um que vai defender o Paulo vai dizer, não, foi a Igreja Católica, mas ninguém pode provar. Como eu também não posso provar. Mas tudo indica que está mais para Paulo escrever. Está mais que realmente foi Paulo que escreveu. Tá? Então eu julgo pelo que está escrito. O que está escrito tá sol eterno, viu? Sol eterno. Tanto da forma que eu acredito quanto da forma que você acredita não tem como provar, né? Por estar levando o nome de Paulo não significa que foi ele, né?
Seria a mesma coisa de eu falar assim, olha, José Nilson, você matou tal pessoa, né? E eu escrever uma carta lá pro juiz e falar, ó, fulano de tal matou tal pessoa, né? Bom, isso não significa que você matou. Ou seja, isso não significa que era a doutrina de Paulo. Enfim, mas é aquele negócio. Uma coisa eu concordo com você, né? Que não tem como provar. Não é só porque leva o nome de Paulo que foi Paulo, que nós devemos culpar Paulo, né? Ele não está aqui para se defender, para falar realmente o que ele escreveu, né? Mas nós temos aí inúmeros textos, por exemplo, aquele que eu mostrei para você lá de João, a respeito de verdadeiramente esse é meu sangue, verdadeiramente essa minha carne, né? Que é nítido que se fala ali, se prega ali a doutrina da transubstanciação, entendeu? É nítido também a questão da ordem, né, que foi dada por Yeshua para se batizar em nome de uma trindade. É nítido que também não foi Yeshua que mandou batizar. Por quê? Porque é uma ordem que não foi cumprida. Entendeu? Então, já que está escrito lá que foi Yeshua que deu a ordem, então eu vou acreditar que foi ele que deu a ordem? Vou culpá-lo por isso? Né? Fica um negócio meio injusto, né? Não é que eu defendo Paulo, né? Não é que eu defendo Paulo. É que simplesmente eu não acredito que foi ele que escreveu. Por exemplo, uma hora ele fala que a lei é boa, outra hora ele fala que a lei não é boa, entendeu? Que a lei é isso, a lei é aquilo, a lei é pesada, né? Enfim, o final da lei é Cristo, ele diz que a lei foi abolida, né? Enfim, tem tudo isso. A questão sobre Apolônio, nós já conversamos sobre isso, né? Em outra situação. E eu achei uns PDFs de Apolônio na internet, só que eu não tive tempo para ler, né? E aí eu acabei até esquecendo depois. É fato, né? Na realidade, toda essa construção do cristianismo e essa formatação, organização do cristianismo, ela se dá por meio das cartas de Paulo. Sendo dele ou não, né, são elas atribuídas a Paulo. É fato também que muitos teólogos cristãos dizem que apenas 4 livros são de fato de Paulo. O restante são cartas de discípulos de Paulo, né? E essas cartas dos discípulos de Paulo passou a ser de Paulo, porque os discípulos diziam que era de Paulo e mandavam para as igrejas após a morte de Paulo. E vale destacar que na época as pessoas às vezes não colocavam o seu próprio nome, colocavam o nome de alguém mais famoso para ter mais relevância. Então acredita-se que os discípulos de Paulo, e que não eram poucos, em cada igreja onde Paulo ia, Paulo deixava discípulos que eram seus porta-vozes, e esses discípulos eram encarregados de transmitir a mensagem de Paulo. Então Paulo montou uma rede de transmissão de mensagem. Essa rede era formada por discípulos. Então Paulo, ele dizia, olha, e outra coisa, meus irmãos, isso aqui que eu estou dizendo é do próprio cristianismo. Se você quer conhecer mais sobre a vida de Paulo, compre um livro chamado A História do Apóstolo Paulo, né? Feito pelas igrejas boas aí, né? Na área de história, como a Igreja Batista é muito boa na área de história. E essas igrejas contam as histórias de Paulo, né? Então eu estou falando aqui tudo baseado nesses livros. E alguns deles eu tenho aqui em minha biblioteca. Então, Paulo montou uma rede de comunicação. Paulo não tinha WhatsApp, Paulo não tinha Facebook. Então Paulo, espertão, sábio, o que ele fez? Ele montou uma rede de comunicação. E essa rede de comunicação era formada pelos seus discípulos, aqueles homens de confiança. Então, após a morte de Paulo,
esses discípulos de Paulo passaram a mandar cartas para as igrejas e dizer, olha, essa carta é de Paulo, né? Então, muitos dizem que Paulo escreveu, dos livros que são endereçados a Paulo, apenas 4. O restante são cartas e cartas e mais cartas, que disseram que era de Paulo. Mas voltando aqui à raiz da questão, né? De fato, as cartas de Paulo, ou aquelas atribuídas a ele, que recebe a assinatura dele, o nome dele, deu formação ao cristianismo. De fato, sem as cartas de Paulo não existe cristianismo. Quando você retira as cartas de Paulo da Bíblia, você não tem cristianismo. Porque o cristianismo não sobrevive sem Jesus, ou sem Paulo. Não sobrevive. Se você deixar só Jesus, só as palavras dele, o cristianismo morre. É falho, é manco. Eu desafio qualquer cristão que porventura esteja nesse grupo e me ouvindo a sobreviver suas crenças cristãs sem as cartas de Paulo. Porque Paulo é o criador, né, desse novo movimento que depois se tornou cristianismo. É bem dito que Paulo ele inicia como um nazareno, e defendendo os mandamentos, defendendo a lei, etc. Aí depois surge um novo movimento, né? Esse movimento ganha fama, e aí é uma longa história, aí surge o cristianismo, né? E etc. Né? Então, só que esse cristianismo ele é baseado nessas cartas. Nessas cartas. Né? Isso é um fato. Se você tirar as cartas de Paulo, todas elas, você morre, você mata o cristianismo. Ele não existe. Sim, com certeza, você está correto. Sobre história, os melhores são da Igreja Católica. Se você quer estudar bem o cristianismo, os melhores livros são os católicos. A melhor teologia hoje é a católica. É a mãe, né? É a mãe. É o berço do cristianismo, é a Igreja Católica. Quem disser que não, está enganado, está redondamente enganado. E as outras são pseudos cristãos, né? Que são os evangélicos, né? Bons pseudos cristãos são cristãos na realidade, né? Eu falo pseudos porque se rebelaram aí da Igreja Católica e criaram um novo segmento, né? O protestantismo, que de protesto é complicado. Shalom, Efraim Adilson. Tudo bem? Eu vou tentar responder de uma forma geral. Muitos áudios, é difícil eu estar respondendo um por um. Principalmente hoje é sexta, preparação de Shabat. Então estou muito ocupado aqui. Mas, enfim, referente a Paulo e Yeshua, há uma grande diferença. Qual seria essa diferença? Não é que nós estamos sendo injustos, ou a pessoa que vê Paulo como um verdadeiro traidor está sendo injusto. Porque a diferença entre Paulo e Yeshua é que Yeshua nós vemos diferenças naquilo que ele ensinava e o que a história diz também referente ao Yeshua histórico, diferentemente de Paulo. Paulo ele não tem nenhuma defesa, seria aquela pessoa que foi flagrada fazendo um crime ou tem todas as provas contra ele, não tem nenhuma prova que vai salvar ele, que vai livrar ele. É o caso de Paulo. Paulo, tudo que nós estudamos referente a Paulo, todos os manuscritos, os escritos, tudo que já foi escrito sobre Paulo é praticamente unânime. Eu estou falando de documentos sérios, não documentos falsificados, porque existem messiânicos, muitos messiânicos, que falsificam as suas traduções. Por exemplo, sem citar nomes, mas infelizmente eu peguei uma tradução aí de um Novo Testamento, de uma Bíblia,
onde o grupo messiânico quis defender a tal ponto Paulo, que aquele texto de Gálatas 5, eles quiseram colocar que ali não fala de circuncisão, onde sabemos que ali fala de circuncisão. E eles quiseram dizer que ali não fala, é um texto totalmente distorcido, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi escrito originalmente, que as cartas de Paulo foram escritas em grego. Então a diferença de Yeshua, você citou até em um áudio seu referente a Mateus 28 ali, do batismo. Aquilo tá tão nítido que todo mundo que quiser saber pode descobrir, que a própria Igreja Católica diz que aquilo lá foi acrescentado posteriormente, porque eles acreditam que eles têm autoridade para isso. Exatamente para que se firmasse mais a doutrina da Trindade. E se nós procurarmos outros escritos, nós vemos na questão dos batismos que eram feitos, assim como em outras linhas dentro do próprio judaísmo, dentro de várias linhas dentro do povo de Israel, onde as pessoas se batizavam pelo nome de seu mestre. Como se a pessoa estivesse entrando num grupo onde se segue os ensinamentos de determinado mestre. Então, e nós vemos também todos os outros escritos que dizem que os discípulos faziam ali o batismo no nome de Yeshua, não no nome de Trindade. E a própria igreja confessa que aquilo lá foi acrescentado posteriormente, e existe manuscritos que não contêm aquilo lá, porque eu já fui procurar saber referente a isso. E diferentemente de Paulo, tudo que você procura, a não ser as falsificações dos messiânicos, que querem inventar que Paulo era amiguinho, era amigo íntimo dos discípulos, querem inventar isso, diferentemente, tem provas a favor de Yeshua. Agora, provas a favor de Paulo não tem nada. Quando ele defende a lei, é muito fácil entender. Quando ele defende a lei, tem duas alternativas aí. Tanto poderia ser momentos diferentes da vida de Paulo, porque toda pessoa ou ela vai para trás ou vai para frente, ou ela regride ou ela evolui. No caso de Paulo, as cartas foram escritas em momentos diferentes da vida dele. Tinha tempos que ele estava pior, tinha tempos que ele estava menos ruim. Enfim, basicamente, Paulo, por tudo que vemos escrito dele, eu acabei não citando as duas alternativas. Mas Paulo, o que ocorre? Paulo, ou ele mudou, como eu disse, de opiniões, ou ele acreditava, por ser aí de formação farisaica, de certa forma ele continuou crendo naquilo que ele aprendeu, que é da divisão das leis, a teoria dos Bnei Noach. Provavelmente, como ele foi ensinar para os gregos, para os romanos, para os povos de outras nações, provavelmente ele pregava que essas pessoas não necessitavam guardar leis alimentares, não precisava guardar festa, não precisava guardar Shabat, porque essa é a crença do judaísmo rabínico farisaico. É essa a crença. A crença é que é somente quem é israelita de nascimento, israelita que se converte realmente, passa pela circuncisão, que é obrigado a cumprir toda a lei. Quem não é, eles dizem que a pessoa só precisa observar 7 leis. Esse é o ensinamento farisaico. Há muito tempo existe esse ensinamento. Provavelmente Paulo tenha pego daí. E aí ele tenha misturado com a doutrina dele cristocêntrica. Então Paulo, ele não tem defesa. Essa que é a questão. Não é questão de ser injusto. Não é o ponto de ser injusto. Ele não tem defesa. Diferentemente de Yeshua, onde tem textos diversos, onde a pessoa pode fazer uma comparação, pode fazer uma análise. Agora Paulo não. Paulo, tudo que se vê referente a ele, condena ele. Mas como eu disse no meu áudio, referente à Trindade, não há nenhuma menção sobre Trindade nos escritos paulinos. E isso aí é distorção clara que ele
quem quer alegar que ele acreditava numa trindade. O que ele poderia acreditar é numa certa aí deificação, de uma certa divindade de Yeshua, mas mesmo assim ele via Yeshua abaixo do Pai, do Criador de todas as coisas. Mas Paulo, a doutrina dele, historicamente, a doutrina dele sempre foi contra os discípulos de Yeshua. Basta pegar qualquer estudo com qualquer pessoa que não tenha ligação com religiões. Agora, se você pegar estudo com os messiânicos, eles vão tentar fazer a falsificação que for. Inclusive, a maioria dos messiânicos são hipócritas. Fala tanto mal da Igreja Católica, que inseriu, que alterou os textos, só que eles fazem pior ainda. É lamentável. Outro ponto que você disse no áudio seu é que a maioria dos escritos no Novo Testamento são de Paulo. Realmente são de Paulo, mas quem que escolheu que deveria ser de Paulo? Foi a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem como eu dizer se ele foi o maior escritor, não tem como eu dizer isso, quem foi o maior escritor. Mas existia vários evangelhos, só de evangelhos existia mais de 300, escolheram 4. Cartas, existia aí milhares de cartas, escolheram aquelas se referindo a Paulo. Por quê? Porque desde o princípio a doutrina católica é aqui se firmar naquilo que era mais cabível a ela e era mais adequada, que era a doutrina paulina e não a doutrina de outros discípulos. Espero aí ter contribuído com alguma coisa. Bom, agora nós vamos ler rapidinho essa tabela aqui, essa planilha aqui, olha só. 1 Tessalonicenses e Filipenses, segundo os estudiosos, foi de Paulo, né? Com pouca edição posterior. Então, realmente, 1 Tessalonicenses, Filipenses, segundo aí os historiadores, os sábios que estudam, né, com profundidade, ela foi escrita por Paulo. Agora vamos lá. Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e Filemão, foi escrito aí realmente, segundo os estudiosos, né, de Paulo, mas com alguma edição posterior. Agora, em se tratando de Colossenses e segundo aos Tessalonicenses e Efésios, aí não foi de Paulo. Aqui está escrito pseudo Paulo, porque na verdade pode ter sido aí também, como disse o Eliarro Pinho, dos discípulos de Paulo que escreveram e colocaram o nome dele, né, para ter mais aí uma aceitação. Já 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito também, segundo aí os especialistas na área, dizem que não foi de Paulo, mas de alguém for escrito, com certeza pode ter sido aí pelos discípulos de Paulo. Não podemos provar 100% isto aí, mas discípulos de Paulo que escreveram, colocaram o nome dele para ter aí uma melhor aceitação. Então isso aí para você entender melhor. Vamos dar prosseguimento aí. Todos esses grupos messiânicos que fazem sua própria tradução, você pode pegar qualquer tradução deles, textos que em qualquer tradução de Bíblia, você pode pegar qualquer Bíblia, textos, por exemplo, de Gálatas 5. Você pega o Gálatas 5 fala de circuncisão, não há dúvidas referente a isso. Tanto no grego, para quem conhece grego, mas eu já busquei saber, eu não conheço o grego, mas eu já perguntei para quem conhece grego. O Gálatas 5 fala de circuncisão. Toda a tradução desses grupos messiânicos, onde eles colocam ali que o texto não está falando de circuncisão, eu peguei esses dias atrás aí uma tradução totalmente deturpada, falando que aquele capítulo está falando de legalismo e não de circuncisão. Quando você vê muita diferença dos textos de todas as traduções existentes, de todos os textos existentes, você vê uma tradução totalmente diferente, e principalmente de pessoas que nem têm conhecimento e nem têm um original, um manuscrito, qual foi a base da tradução deles. Esses grupos fizeram falsificação, muito fácil. E todo grupo messiânico que tiver aí o Gálatas 5 dizendo que não fala de circuncisão fez uma falsa tradução. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso é bem claro para mim. E para aquelas pessoas que estudam história sem vínculos religiosos, você pega qualquer estudante de história aí,
referente à área da religião, que não tem a religião principalmente, todo estudante saberá dizer que aquele texto de Gálatas 5, logo no início, fala referente à circuncisão. Eu não sei se você tem várias traduções de linhas messiânicas aí na sua biblioteca aí, que eu vi que você tem bastante livros. Você pode só você pegar e conferir. Só pegar e conferir. Gálatas 5 fala de circuncisão ou não? Se tiver escrito que não fala de circuncisão, é um texto falsificado que não tem a ver com os manuscritos gregos, e as cartas de Paulo foram escritas em grego. Não tem como falar que foi escrito em outro idioma, porque o público dele falava mais grego do que outro tipo de idioma. Isso todo mundo sabe. Então não tem fundamento ele ter escrito cartas em outro idioma. Simples de entender. Então é muito fácil ver uma tradução falsificada. Esses tempos atrás aí trouxeram uma tradução aqui que eu fui obrigado a meter o pau. Não tem como. Não tem como. Quando nós vemos aí a forçação de barra para as pessoas aceitarem o dogma, a doutrina de determinada ramificação religiosa. Eles fazem a própria tradução deles e modificam o texto. Falam tanto da Igreja Católica e fazem igual. E pior ainda, por causa que eles não confessam. A Igreja Católica, quando ela faz algum arranjo, ela confessa. A maioria das coisas eles confessam. Eles acreditam que tem autoridade para isso. Agora, essas linhas messiânicas não têm coragem. Eles fazem a alteração e falam que o texto original está assim. E nem mostra o texto original que eles usam. É igual essa turma aí do grupo dos nomes, do Yahusha, do Yahushua, dessas coisas loucas aí que tem aparecido. Da onde eles tiram esse nome? Os textos que tem Yeshua. Os textos que tem em hebraico, em aramaico. Os textos que estão em grego é Jesus, se eu não me engano. Eu não sei pronunciar grego. E aí as pessoas veem que esse nome aí, Yahusha e Yahusha, isso aí é pura dogmática, pura doutrina falsa de pessoa que quer inventar o seu dogma e quer ter respaldo bíblico para isso. Como ele não tem uma Bíblia, um manuscrito que defende o que ele pensa, ele cria uma tradução. A maioria das pessoas não sabem grego, não sabe hebraico, não sabe aramaico. O que ocorre? As pessoas aceitam a tradução como verdadeira e ainda saem falando mal dos outros, sem razão nenhuma. Para ficar mais claro o que eu estou querendo explicar, independente de eu concordar com algo que está escrito ou não concordar, eu tenho que ser honesto. Se eu sou um tradutor de algum texto, de qualquer texto que seja, de qualquer manuscrito, eu tenho que traduzir o que realmente esse texto está querendo passar. Não dar a interpretação, não fazer uma tradução interpretativa, mas sim uma tradução literal naquilo que o texto passou. Simplesmente isso. Simplesmente isso, coisa que a maioria não faz. A maioria traz uma tradução interpretativa, principalmente essas religiões que têm suas próprias traduções e querem defender o dogma delas. Tem como fazer uma tradução para tentar consertar o que o próprio Paulo disse. Paulo disse: eu vou querer tornar ele amigo dos discípulos e que ele pregava a lei, e aí eu vou fazer uma tradução falsificada. É isso que eu estou vendo aí em um monte de linha messiânica nas arenas que fazem as suas traduções, porque você não vê nenhum manuscrito que dá outra ideia sobre Paulo. Por isso que para mim o assunto Paulo está bem definido aí. Se Paulo tivesse um pensamento diferente, tinha que ter alguma coisa para defender ele, mas pelo contrário, tudo que temos condena ele. E a maioria das traduções aí do Novo Testamento, eu não estou falando dos acréscimos, eu estou falando da tradução para o português. A maioria das traduções do grego para o português não estão erradas. A maioria das traduções estão corretas, fora os acréscimos, né?
Mas o próprio esses acréscimos, eles são claramente confessados aí. Tudo, qualquer acréscimo. No Evangelho de João, aquele texto da mulher adúltera, aqui a própria igreja fala, ela confessa. Marcos capítulo 16, o final, a própria igreja fala, confessa, a própria igreja católica apostólica romana. Aquele texto sobre o 1 João capítulo 5, se eu não me engano, que fala de uma trindade, a própria igreja fala. Mateus 28, 19, a própria igreja fala. Então a igreja, ela se considera que tem autoridade para isso, ela confessa aquilo que ela quis fazer. Diferentemente das linhas de outras religiões aí que fazem suas próprias traduções, adaptam segundo seus gostos, soltam isso para o público e dizem que estão aí com uma restauração. Mas isso não é restauração, é uma nova falsificação. As cartas de Paulo, elas foram as primeiras a serem escritas do Novo Testamento. Então vamos lá. Os evangelhos foram escritos de forma posterior. Então, continuando, as cartas do apóstolo Paulo, elas foram as primeiras a serem escritas. E os evangelhos, eles eram orais, eram histórias contadas oralmente dentro das comunidades nazarenas ou das comunidades Nazarim. E essas comunidades, ao longo do tempo, começou a escrever. Só que quando elas começaram a escrever, foi após as cartas de Paulo, né? Então, quem vai moldar o pensamento da maioria dos escritores desse Novo Testamento, quem vai estar moldando isso, são as cartas paulinas. Por isso, você encontra o livro de João uma tentativa de deificação de Jesus. Não que Paulo deificou ele, mas houve influência nas cartas de Paulo. Você vai encontrar palavras de Paulo, tipo, e sendo ele a imagem de Deus, sendo ele Deus, não usurpou o trono, ou seja, o lugar de Deus. E outras palavras que dão a entender essa divindade messiânica. Um rei Deus, no contexto daquela época. Então, pessoal, shalom, chegamos ao final, né? Eu espero que você tenha compreendido o quanto polêmico é tocar nesse assunto de Paulo. Claro que para qualquer igreja evangélica, Paulo, ele é o mentor, né? E todos os livros católicos, toda a teologia católica, o principal mentor da teologia católica é Paulo. Só dá Paulo. E o principal mentor das doutrinas evangélicas dá Paulo. E até mesmo coisas que nem Paulo falou, né? São criadas dentro das igrejas, como consagrações de obreiro. Paulo nunca mandou ninguém consagrar ninguém. Lá em Efésios 4, né, está dizendo aí que é apenas dom. O próprio Paulo, estou usando as palavras de Paulo, no verso 8, diz que Jesus subiu ao alto e deu dons aos homens. E no verso 11, nós temos ali os dons distribuídos. Dom quem dá só é o eterno. Até nisso Paulo se equivocou no versículo 8. Paulo não diz, Jesus não dá dom para o homem. Quem está no controle de todas as coisas é o eterno. Assim como o eterno deu dom para Bezaleel, para que ele pudesse trabalhar nos utensílios da Beit, né, do Mishkan, do tabernáculo, ali quando foi elaborado e determinado pelo Eterno que seria feito. E o Eterno deu todas as medidas e também abençoou, ungiu ali a Bezaleel com Ruach, para que ele pudesse trabalhar nos utensílios da Beit HaMikdash ali, que seria o Mishkan, né, o tabernáculo. Então fica aí, né, esse assunto sobre Paulo é polêmico, é um assunto que quem lê a Bíblia de forma investigativa, com certeza vai desconfiar. Agora, quando as pessoas leem a Bíblia simplesmente com aquela visão católica, que tudo que tem ali é palavra de Deus, é 100%, é inerrante,
é a mesma coisa que confiar na infabilidade de um homem chamado papas, né? Por todos aqueles que passaram pelo papado, né? E é a mesma coisa, dá um tiro no pé, porque a Bíblia, ela não é a palavra do Eterno. A Bíblia contém dentro dela a palavra do Eterno. E por que nós temos tantas divergências no Novo Testamento? Exatamente porque foi compilado por homens falhos, comedores de porcos, né, que trabalhavam na compilação ali e na vivificação, ou seja, para manter os dogmas, né, e as crenças que foram espalhados dentro do Novo Testamento, crenças católicas. Mas para aqueles que leem os Ketuvim Netzarim aí, de forma idólatra, não vai conseguir enxergar, somente para aqueles que leem de uma forma investigativa. Shalom, shalom e até a próxima, gente. Que o Eterno abençoe vocês aí, em nome do Eterno Kadosh Baruch Hu. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe.